103 Contos de Fadas, de Angela Carter, quer dizer, organizado por ela. Este conto é chamado Catarina Quebra-Nozes, e ele é um conto em inglês. Era uma vez um rei e uma rainha, como os houve em muitas terras. O rei tinha uma filha, Anne, e a rainha tinha outra, chamada Catarina. Anne era muito mais bonita do que a filha da rainha, mas isso não as impedia de se amarem como irmãs de verdade. A rainha tinha inveja pelo fato de a filha do rei ser mais bonita do que a sua, e procurava por todos os meios estragar a beleza da outra. Então, ela foi se aconselhar com a mulher das galinhas, que lhe disse para lhe mandar a mocinha, em jejum, na manhã seguinte. Então, no outro dia, bem cedinho, a rainha disse a Anne: "Minha querida, vá procurar a mulher das galinhas no vale e lhe peça alguns ovos." Então Anne foi saindo, mas ao passar pela cozinha viu um pedaço de pão, pegou-o e foi mastigando enquanto andava. Quando ela chegou à casa da mulher das galinhas, pediu ovos, como lhe mandaram. Então a mulher lhe falou: "Levante a tampa daquela panela ali e olhe." A mocinha obedeceu, mas não aconteceu nada. "Volte para casa e diga à sua mãe que mantenha a porta da despensa mais bem trancada," a mulher disse. E então a mocinha voltou para casa e contou à rainha o que a mulher lhe dissera. Daí a rainha concluiu que a mocinha tinha pegado alguma coisa para comer, e então ficou de olho na manhã seguinte e a mandou à mulher das galinhas em jejum. Mas a princesa viu uns camponeses colhendo ervilhas à beira da estrada, e como era muito gentil, conversou com eles, pegou um punhado de ervilhas e foi comendo enquanto andava. Quando ela chegou à casa da mulher das galinhas, esta falou: "Levante a tampa daquela panela e veja." Anne levantou a tampa, mas não aconteceu nada. Então a mulher ficou furiosa e disse a Anne: "Diga à sua mãe que a panela não vai ferver se o fogo estiver apagado." Então Anne voltou para casa e deu o recado à rainha. No terceiro dia, a própria rainha acompanhou a moça até a casa da mulher das galinhas. Dessa vez, quando Anne levantou a tampa da panela, sua bela cabeça caiu do resto do corpo e foi substituída por uma cabeça de ovelha. Então a rainha ficou muito satisfeita e voltou para casa. Sua própria filha, Catarina, porém, pegou um belo corte de linho, cobriu com ele a cabeça da irmã, tomou-a pela mão e lá se foram as duas tentar a sorte. Elas andaram até chegarem a um castelo. Catarina bateu na porta e pediu pousada para as duas por uma noite. Elas entraram e notaram que era o castelo de um rei que tinha 2 filhos. Um deles estava doente, à beira da morte, e ninguém conseguia descobrir o que ele tinha. E o mais curioso era isso: todos que cuidavam dele durante a noite desapareciam para sempre. Então o rei ofereceu uma boa quantidade de prata a quem conseguisse acabar com aquilo. Uma vez que Catarina era uma moça muito corajosa, ofereceu-se para ficar com ele. Até a meia-noite tudo correu bem. Quando o relógio bateu 12 horas, porém, o príncipe enfermo levantou-se, vestiu-se e desceu as escadas. Catarina o seguiu, mas ele pareceu não notar. O príncipe foi ao estábulo, selou seu cavalo, chamou seu cão de caça, pulou na sela. Mais do que depressa, Catarina pulou na garupa. E lá se foi o príncipe cavalgando pela floresta. Enquanto avançavam, Catarina colhia nozes das árvores e enchia o avental com elas. Seguiram cavalgando até chegarem a uma colina verdejante.
Naquele ponto, o rei puxou as rédeas e falou: Abra a colina verdejante e deixe entrar o jovem príncipe e seu cão de caça. E Catarina acrescentou: E sua amada em seguida a ele. Imediatamente a colina se abriu e eles passaram. O príncipe entrou num magnífico saguão profusamente iluminado e muitas belas fadas o rodearam e o levaram para dançar. Nesse meio tempo, Catarina, sem que ninguém notasse, escondeu-se atrás da porta. Dali ela viu o príncipe dançando, dançando, dançando e dançando, até não poder mais e cair num divã. Então as fadas o abanaram com leques até ele se levantar de novo e continuar a dançar. Por fim o galo cantou, e o príncipe se apressou em montar no cavalo. Catarina pulou atrás dele, e lá se foram de volta para casa. Quando o sol nasceu, as pessoas entraram no quarto e encontraram Catarina sentada ao pé da lareira quebrando suas nozes. Catarina disse que o príncipe passara uma ótima noite, acrescentando que só passaria outra noite com ele se lhe desse uma boa quantidade de ouro. A segunda noite se passou da mesma forma que a primeira. O príncipe se levantou à meia-noite, foi até a colina verdejante e ao baile das fadas, e Catarina o acompanhou, colhendo nozes enquanto cavalgava pela floresta. Dessa vez, ela não ficou olhando o príncipe, porque sabia que ele ia ficar dançando, dançando e dançando. Mas ela viu um bebê fada brincando com uma varinha, e ouviu uma das fadas dizer: 3 batidas com esta varinha fariam a irmã de Catarina ficar tão linda como sempre foi. Então Catarina fez nozes rolarem em direção ao bebê fada, para que ele começasse a andar a passos trôpegos até elas, deixando a varinha cair. Então Catarina pegou a varinha e a colocou no avental. Quando o galo cantou, voltaram para casa como antes. Mas em vez de quebrar suas nozes como da outra vez, ao chegar em casa Catarina foi direto para o quarto, apressando-se em tocar Anne por 3 vezes com a varinha. A feia cabeça de carneiro caiu, dando novamente lugar ao seu belo rosto. Na terceira noite, Catarina consentiu em ficar com o príncipe com a condição de se casar com ele. Tudo aconteceu como nas 2 primeiras noites. Dessa vez o bebê fada estava brincando com um passarinho. Catarina ouviu uma das fadas dizer: 3 bocados deste passarinho fariam o príncipe ficar saudável como sempre foi. Catarina fez rolarem todas as nozes que tinha para perto do bebê fada até ele soltar o passarinho, então ela o colocou no avental. Ao cantar do galo, tornaram a partir. Em vez, porém, de quebrar suas nozes, como sempre, dessa vez Catarina depenou o passarinho e o cozinhou. Logo se sentiu um cheirinho delicioso. Oh! O príncipe doente disse: eu queria um pouco desse passarinho. Catarina lhe deu um bocado do passarinho, e ele levantou um pouco o corpo, apoiando-se nos cotovelos. Logo depois ele falou novamente: se me dessem outro bocado desse passarinho. Então Catarina lhe deu outro pedaço, e ele se sentou na cama. Daí disse novamente: se me desse só um terceiro naco desse passarinho. Então ela lhe deu um terceiro pedaço, e ele se levantou são e forte, vestiu-se, sentou-se junto à lareira, e quando as pessoas entraram no quarto na manhã seguinte, encontraram Catarina e o jovem príncipe quebrando nozes juntos. Nesse meio tempo, o irmão dele tinha visto Anne e se apaixonado por ela, como acontecia com todos ao ver seu lindo rosto. Então o filho doente se casou com a irmã sã, e o filho são se casou com a irmã doente. E viveram felizes e morreram felizes, e os ventos nunca lhes foram contrários.